Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como Marechal Rondon, ele veio de família humilde, como se sabe, né? Teve sua grande importância para, vamos dizer assim, o desenvolvimento do Brasil. Quando vai instalar as linhas telegráficas, Mato Grosso, interior Mato Grosso, Rondônia, né? Teve a preocupação com os indígenas, né? Também ele teve a questão da proteção ao indígena e também a questão do Parque do Xingu, né? Através dele que vai surgir o Parque do Xingu. Ele nasceu numa cidade chamada Mimoso, que hoje é Santo Antônio de Lebegé, no Mato Grosso, né? Também nasceu 5 de maio, né? De 1865, né? E veio a falecer em 19 de janeiro de 1958. Então ele foi sertanista, além de engenheiro e militar. Teve, mais ou menos teve sua importância, como também foi na Comissão Rondon, né? Ele teve toda a preocupação de trabalhar principalmente com os indígenas, né? E aqui em Porto Velho nós temos o Memorial Marechal Rondon, que deve ser visitado, e lá complementa-se melhor sobre a sua história. No final do século XIX, o Brasil estava iniciando o processo de ligação telegráfica entre todas as regiões. Foi construída então em 1894 a linha telegráfica São Paulo-Corumbá, e a partir de 1896 começou a figurar a ideia da construção de uma linha telegráfica ligando Cuiabá até o oeste brasileiro. Mas essa medida só foi adotada no século XX, durante o governo Afonso Pena, o mineiro, fazia parte da República do Café com Leite, que criou as linhas telegráficas Mato Grosso-Amazonas. Essas linhas telegráficas seriam construídas pela Comissão Rondon, porque Cândido Mariano da Silva Rondon tinha trabalhado com o coronel Cunha Matos na ligação telegráfica entre São Paulo e Corumbá. Então ele fica responsável pela construção da linha telegráfica entre Cuiabá e Porto Velho, num total de 1.444 quilômetros. Uma coisa importante, não havia Porto Velho. O lugar que a gente chama de Porto Velho era, na verdade, Santo Antônio do Rio Madeira. Então a linha deveria chegar até Santo Antônio. Porto Velho só vai aparecer com esse nome por volta do final de 1907, quando é criado aqui o local onde vai ter início a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Em 1907 foi criada a Comissão Rondon, entregue a Cândido Mariano da Silva Rondon. Na época, né, era capitão, ele inicia a linha telegráfica como capitão e vai terminar como major. E só depois vai se tornar coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. A linha telegráfica foi dividida em 5 seções e cada uma foi feita de acordo com o tempo. A linha ficou pronta em 1915, porque ela saiu também de Santo Antônio e foi até Guajará-Mirim. A linha telegráfica, ela foi construída por um grupo de mão de obra civil e militar. O grupo civil, na sua maioria, eram indígenas, que eram arregimentados para trabalhar no corte, na derrubada da mata e na colocação dos postes. Os primeiros postes eram de madeira e depois vieram os postes de metal que nós temos até hoje aqui no Museu da Ferrovia Madeira-Mamoré. É um trabalho difícil, é um trabalho penoso e é um trabalho que mostra o alto nível, né, de comprometimento desse grupo para fazer essa ligação telegráfica. Outra coisa importante, a Comissão Rondon, ela não fez apenas a ligação telegráfica, ela também ficou com os trabalhos de levantamento etnográfico, levantamento da fauna e da flora. Tá? E ao longo desse caminho foram identificados grupos indígenas que passaram a trabalhar nessa linha telegráfica. Uma outra observação que não pode faltar é que foram criadas diversas estações telegráficas ao longo do trecho e que essas estações telegráficas deram origem a alguns municípios do atual estado de Rondônia, como por exemplo o município de Vilhena, Pimenta Bueno,
Cacoal, Ji-Paraná, que na época chamava Estação Telegráfica Presidente Pena, Ariquemes e Jaru. Onde hoje está Porto Velho, a estação era de Santo Antônio do Rio Madeira. Tá? Só depois de Santo Antônio, ela vem para Porto Velho, em 1914, quando virou município, e daqui é estendida até Guajará-Mirim, onde será o ponto final da linha telegráfica Mato Grosso-Amazonas. Lembrando que o nome Mato Grosso-Amazonas é porque ela começava em Cuiabá, que era a capital do estado do Mato Grosso, e terminava no atual Porto Velho, que pertencia ao estado do Amazonas. Nós éramos município do estado do Amazonas, tá? Por isso o nome Mato Grosso-Amazonas. Essa divisão você pode conhecer lá no Museu Rondon. Nós temos um marco histórico que mostra onde se dividia o Mato Grosso e o Amazonas. O trabalho foi todo registrado. O filho de Rondon, ele fez o registro fotográfico. E veio junto com Rondon um etnólogo, também chamado Roquete Pinto. Esse Roquete Pinto, ele foi o primeiro a dizer que o lugar que Rondon demarcou deveria ser chamado de Rondônia, em homenagem ao trabalho realizado pelo Rondon na chamada construção ou criação da linha telegráfica Mato Grosso-Amazonas. Nós não temos o número de mortos, de pessoas que trabalhavam na linha telegráfica. A gente tem um número aproximado, falando que em torno de 100 pessoas morreram na epopeia que foi construir essa linha telegráfica entre Mato Grosso e Amazonas. Uma última informação que não pode faltar. Foi no trecho da linha telegráfica chamado de Caminho Rondon que foi aberta a rodovia BR-029. Na década de 60, essa rodovia foi aberta, tá? Seguindo a mesma trilha da linha telegráfica, né? E cortando os municípios que foram criados a partir de estações telegráficas da linha aberta pelo Cândido Mariano da Silva Rondon. Nosso Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que deu nome ao estado de Rondônia. Grande desbravador, né, dos sertões, chegando até aqui, rede de telecomunicações, mas seu papel mais importante foi o serviço de proteção aos índios, né? Ele dizia, morrer se preciso for, matar nunca, né? Então, o serviço de proteção ao índio deu futuramente, né, origem à FUNAI, que hoje trabalha protegendo os índios. Valeu, Rondon, por isso. Olá pessoal, bom dia. Falar sobre o Marechal Rondon é muito importante, porque ele é o patrono das comunicações, ajudou muito na ocupação dessa região, principalmente do estado de Rondônia. Ele era sertanista, origem indígena, né? Tanto isso que ajudou muito as instalações da linha telegráfica, onde ele colocava os postos da linha telegráfica, ocupavam uma pequena população e surgiu algumas localidades como Ariquemes, Ji-Paraná e outras regiões a mais, né? Seu lema era morrer se preciso for, né? Matar nunca, tanto que ele era amigo dos indígenas, né? O estado de Rondônia recebe esse nome em homenagem a ele, né? Nós temos vários patrimônios, né, que surgiu em homenagem a ele, como aqui em Porto Velho nós temos o Memorial Rondon, né? Nós temos também em Vilhena a Casa Rondon, que recentemente foi reinaugurada novamente em homenagem a ele. Rondon, ele teve uma excursão também, o ex-presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, né, veio com umas expedições aqui e aí chamou Rondon para liderar essa expedição, né? E aí eles se perderam na mata. Graças a Rondon, né, o presidente Roosevelt, ele conseguiu sobreviver, né, porque Rondon tinha uma vasta experiência nessa região. E tanto que o Rio da Dúvida, né, depois ele foi rebatizado como Rio Roosevelt, né? Rondon também, ele, pelos seus feitos heróicos, né, ele foi indicado como Prêmio Nobel. O Einstein escreveu uma carta indicando o Rondon
como Prêmio Nobel da Paz. Infelizmente, Rondon não ganhou, né? Rondon também teve uma grande participação na República, né? República do Brasil, a proclamação da República, teve uma pequena participação de Rondon. Ele morreu aos 92 anos, foi sepultado no Rio de Janeiro, né? Mas os seus feitos heróicos, né, ainda estão aí, né? Aqui em Porto Velho, para conhecer um pouco melhor, nós temos o Memorial Rondon, tá? Então, ele é muito importante para nós, para o estado de Rondônia. Obrigado, senhores, pela atenção, né? Obrigado pelo convite das meninas, né? Até mais.